tudo bem com vocês? Primeiro, antes de tudo, eu queria falar sobre o Veda. Bom, é o seguinte, eu me comprometi a fazer vídeos todos os dias, mas como eu já havia previsto, é impossível pra mim, eu não consigo. Eu tenho um monte de outras coisas pra fazer, eu sei que quem faz vídeos todos os dias também tem um monte de outras coisas pra fazer, mas pra minha realidade no momento é bem difícil fazer, eu tenho outras prioridades, o YouTube não é a primeira prioridade da minha vida. E aí eu percebi que eu tava assim tão focada, tão determinada a correr atrás do meu YouTube, a fazer uma coisa assim bem legal pra vocês, que eu tava deixando de lado outras coisas, tipo a minha casa tava uma bagunça, eu tava uma bagunça, tava brigando demais com o Tomás, a Olivia às vezes eu não tava dedicando tanto a brincar com ela, preparar as comidinhas com tanto assim afinco, sabe? Porque eu tava toda hora pensando, eu preciso fazer o YouTube. Então eu tava tirando o foco das coisas que assim, tem um pouco mais de... tem muito mais importância pra mim do que isso. Então eu resolvi não ficar tão preocupada assim, tão ligada com isso no momento, porque não é o meu foco e tava meio que me deixando meio estressada e tirando o meu foco de onde deveria estar, sabe? Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu não quero falar que o YouTube não tem importância, que eu não dou valor, mas não é a minha prioridade de vida. Então eu resolvi não ficar tão nervosa com isso. Se rolar vídeos com muita frequência, ótimo. Se rolar um vídeo por semana, ótimo também. Quem gosta de mim, quem quer continuar assistindo, super bem-vindos. Mas eu não vou colocar essa pressão em mim mesma. E um dos motivos disso é porque minha faculdade voltou. Vocês sabem que eu fiquei, sei lá, um ano sem estudar praticamente, porque eu tive Olivia, eu queria dedicar a primeira infância dela, e eu fiz isso, dediquei, tô super satisfeita com a saúde que ela tem, com os hábitos alimentares dela, com o desenvolvimento dela. Então eu acho que chegou a hora de eu voltar a cuidar um pouco de mim, da minha vida acadêmica, e isso inclui minha faculdade. E aí tem como novidade também que eu troquei de curso. Vocês sabem que antes eu fazia faculdade de moda, eu tava no terceiro período, são 7 no total e eu tava no terceiro. Só que eu tava pensando um pouco sobre mercado de trabalho, eu tava pensando o que eu gostaria de ser assim que eu formasse em moda, o que eu tinha, qual que era a minha visibilidade assim, de mercado pra quem tinha formado em moda. Eu nunca tive vontade de ser estilista porque não era uma habilidade minha, não é uma coisa que eu sabia fazer. Então eu acho que você tem que pensar primeiro o que você sabe, o que você gosta de fazer. E desenhar nunca foi uma coisa que eu soube, assim, sabe? Eu teria que me esforçar muito mais pra poder caber no mercado do que gente que já tem esse talento. Então não era um interesse meu. O meu interesse na área de moda era o que eu já estava fazendo, que era YouTube, marketing, publicidade, comunicação, alguma coisa voltada pra isso. E aí eu me dei conta que pra fazer YouTube, pra fazer marketing, comunicação, eu não precisava do curso de moda. Eu já podia exercer aquela profissão sem gastar o meu tempo e o meu dinheiro num curso que ia acrescentar, mas de uma maneira muito pequena, a profissão que eu gostaria de desempenhar após formar no curso de moda. Então eu decidi que não valia a pena gastar o meu tempo e o meu dinheiro no curso, porque a profissão que eu gostaria de desempenhar não me exigia aquele diploma. Então eu resolvi trocar de curso e eu passei para o curso de Direito. Antes de fazer moda, na verdade quando eu voltei de intercâmbio com 18 anos, o primeiro curso que eu comecei foi Direito. Eu era super indecisa, assim, não sabia decidir que faculdade eu queria. Então eu comecei o Direito, fiz 3 períodos também de Direito. E aí eu saí, porque na época, sei lá, eu era muito nova, eu queria turma, eu queria festa, eu era solteira. E na minha sala não tinha muita gente, não tinha muita festa, era uma turma muito pequena. E eu fiquei super desmotivada com o curso, achei que eu não gostava do curso. E não era nada disso, eu tava novamente com o foco errado, sabe? Eu tava bem perdida na minha vida. Então eu saí do curso de Direito. Mas agora eu voltei, eu consegui eliminar algumas matérias que eu cursei antes, né, quando eu tinha os meus 18 anos. Então eu tô fazendo umas matérias do segundo que eu não consegui eliminar pra ficar regular esse semestre que vem eu tá no terceiro período certinho. E então é isso, eu queria atualizar vocês que eu troquei de curso, que eu não faço mais faculdade de moda e eu tô fazendo o curso à noite. Quem tá ficando com a Olivia pra eu ir pra faculdade é o Tomás, e como a gente mora num condomínio junto com a família dele, os nossos vizinhos, por exemplo, são a mãe dele, é a tia, as primas, então a gente tem nossa família muito perto. Então ele fica com o Tomás, ela fica com o Tomás, mas a mãe dele tá sempre junto, as primas pra interagir, pra brincar com ela, porque a Olivia nunca ficou sem mim. Então a gente tem isso e graças a Deus a gente tem muita família assim por perto pra poder contar, pra ajudar nesse tempo que eu fico fora.
Eu tô fazendo só 3 matérias esse semestre, porque eu queria sair de casa de uma maneira sem trauma pra Olivia, sabe? E pra mim também, não quero assumir uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir. Porque eu tenho a casa pra cuidar, eu tenho a Olivia pra cuidar, eu tenho meu marido, eu tenho a faculdade, eu tenho o YouTube, então eu não queria me sobrecarregar, sabe? Porque eu tenho essa tendência a pegar muitas tarefas e não conseguir fazer nada. Então eu resolvi que eu vou fazer diferente. Então vou começar com diminuindo a quantidade de vídeos, talvez, diminuindo o número de matérias, diminuindo as tarefas que eu coloco pra mim mesma, sabe? Porque eu acho que eu tô muito perdida. Então, 3 matérias à noite. E eu fico fora 2 horas só por noite, né? Então é bem rapidinho, a Olivia não sente, não fica chorando, berrando, cadê a mamãe, não tem nada disso, é sem sofrimento, ela fica aqui brincando enquanto eu tô na aula. E aí o meu horário de estudo é o horário que ela dorme de manhã. Sobre o sono dela, eu tive um pouquinho da consultoria da Cacau, eu desisti depois da metade do caminho, eu ainda vou fazer um vídeo explicando isso, mas a Cacau melhorou o sono do Olivia durante o dia, tava tendo um vento, o áudio pode estar dando umas ruídas. Então ela melhorou o sono do Olivia, assim, 100% durante o dia. A Olivia tira, assim, 2 cochiladas de 2 horas cada durante o dia, perfeito. E aí eu uso esse tempo pra estudar. Eu não consigo gravar vídeo nem arrumar a casa nesse tempo, porque a Olivia tem um sono muito leve, então se ela escuta um barulho ela acorda. Então ela tá dormindo, eu tenho que ficar calada. Então eu decidi que eu vou tirar esse tempo pra estudar mesmo, que vão ser 2 horas, 3 horas por dia, assim, que eu consigo estudar com ela dormindo. E tem dado certo até hoje. Eu tô no meu 3º dia de aula e já tô tendo matéria, tipo, vou mostrar pra vocês o meu material, eu tenho um texto pra ler e resumir, e eu já consegui fazer isso hoje no tempo em que ela dormiu. E é só esse horário que eu tenho pra ela estudar, porque com ela acordada, eu não consigo mesmo, porque ela exige muito da minha energia. Então eu não consigo parar, sentar na mesa e ela fica quietinha brincando, isso não existe. Então eu preciso realmente estudar na hora que ela dorme. E o que mais eu queria falar com vocês? Eu sei que com certeza alguém vai comentar no meu vídeo que ai, mas você não tá dando conta, nananana. A Flávia Kalina faz vídeo todos os dias, ela também tem filho, marido, casa pra cuidar. Gente, eu sei disso, eu sei que tem gente que consegue, eu sei que tem gente que tem uma capacidade maior do que a minha. Eu não tô falando que é impossível, não, é impossível pra mim. Então eu, Marcela, tenho os meus limites, tenho as minhas prioridades, eu tenho os meus momentos que eu quero ficar à toa vendo televisão. Então assim, todos os dias tem alguém que me compara com a Flávia Kalina no meu canal. Eu nunca falei que eu sou a Flávia Kalina. Eu não tenho a mesma personalidade, eu não tenho os mesmos interesses. Nós somos pessoas muito diferentes. Vocês falam, ai, mas você não é calma igual a Flávia. Claro que não, gente, eu não sou a Flávia. Eu falo que eu me inspiro nela, que eu aprendo com ela, porque eu vejo, todo mundo vê que ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, que tem muito pra ensinar. E claro que eu me inspiro, eu pego ideia de brincadeira, eu pego ideia de educação, eu pego ideia de alimentação, porque é pra isso que ela tem o canal, pra inspirar outras pessoas, e ela me inspira. Então, eu nunca falei que eu sou a Flávia Kalina, que eu tento ser, que eu me inspiro e faço todas as coisas como ela faz, não é isso. Nós somos pessoas diferentes, nossa família é diferente. Então se você veio no meu canal esperando ver uma miniatura da Flávia Kalina, você tá num lugar totalmente errado, porque nós somos muito diferentes. Embora a gente tenha alguns interesses parecidos, a gente é totalmente diferente. Eu me inspiro muito nela, eu gostaria de ser mais parecida com ela, mais calma, mais tranquila, mais dedicada talvez, mas eu não consigo. Então essa sou eu. Prazer, meu nome é Marcela e eu tô falando muito né, gente? É que eu vou pensando e falando. Isso não é uma coisa que eu paro, penso antes de fazer o vídeo. Eu ligo a câmera e saio falando. Então, eu só queria falar isso pras pessoas que todos os dias vem uma pessoa diferente me comparar com ela aqui no canal. Eu acho que é bem chato isso, porque nós somos pessoas diferentes, sabe? Então, tá endereçado. Outra coisa, o que mais que eu queria falar? Acho que era só isso. Acho que era só isso mesmo. Então eu queria falar que eu mudei de curso, quero mostrar meus materiais e dar algumas dicas de técnicas de estudo, materiais, coisas que vocês podem fazer pra mudar a rotina, porque eu tenho uma rotina super corrida e eu tento dar conta de tudo, como eu falei, às vezes eu me sobrecarrego, mas eu quero dar umas dicas pra vocês conseguirem colocar o estudo na rotina de vocês, pra facilitar mesmo a vida. Então vamos lá que eu vou mostrar os meus materiais de faculdade pra vocês. E vamos lá! Bom, antes de tudo eu tô com esse look aqui super despojado, é um look de faculdade, né? Sabe quando você tá com preguiça e só coloca um moletom e vai pra aula? Eu não sou assim, tá, gente? É mentira. Eu acho que eu não consigo ir com o cabelo assim e moletomzão pra aula. Isso é uma coisa que eu herdei da minha faculdade de moda, a gente fica querendo se emperequetar demais pra faculdade, eu sou assim. Então, enfim, vamos lá, vamos começar com meus materiais.
Eu troco de bolsa quase todos os dias. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre as minhas bolsas, eu tenho bolsa demais, eu vou adorar fazer esse vídeo. E a bolsa que eu tô levando agora pra faculdade é essa daqui. Ela também é daquele modelinho da Celine Inspired. Vocês viram, eu tenho, sei lá, 3 ou 4 bolsas desse modelo. Eu amo, amo, amo. Eu acho que se eu tivesse juntado todas e comprado uma Celine... não dava. Mas eu tenho esse modelo aqui. E esse modelo, na verdade, foi uma troca que eu fiz com uma amiga. Eu tinha uma saia que tava pequena, ela tinha essa bolsa que ela não queria mais e a gente trocou. Então, super legal. Eu indico vocês fazerem isso com suas amigas. Sei lá, faz um bazar em casa de troca. Eu sempre gostei de fazer isso, então isso daqui veio de uma troca com uma amiga. Bárbara, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo, amiga, em você e no Dudu também, que é o filhinho dela. Então, tô usando essa bolsa aqui pra ir pra aula. Ela cabe muita coisa, ó, ela é bem grandona. E só que ela, como ela já tá mais velhinha, ela tá começando a querer soltar, então eu não posso colocar muito peso aqui. Mas vamos lá, vamos pros materiais. Meu primeiro material, mais indispensável de todos, que todo mundo tem que ter, não tem que ser essa daqui, tá, gente? Tem que ser um tipo. É uma agenda. A que eu tenho é da Pay-Per-View, da minha Life Planner, Daily Planner, né, que eles estão chamando agora, da Pay-Per-View. É uma agenda que tem 1 milhão de funções, eu tenho um vídeo falando só sobre ela, tudo que tem aqui, das divisões, mostrando com detalhe. E aí... vou deixar o link aqui pra vocês, caso vocês queiram assistir o vídeo da minha Life Planner. Então eu uso ela pra anotar tudo, absolutamente tudo da minha vida. Tem os calendários, quer ver? Vou pro calendário de agosto, por exemplo. Então aqui, ó, eu tenho algumas coisinhas que eu anotei do aniversário da Olivia, que já é sábado. Tem aqui umas ideias de vídeo. Então, pra minha faculdade, eu sempre coloco... assim no calendário. Por exemplo, vamos aqui no de setembro, que eu tenho 3 dias de aula, então ainda não tenho coisa anotada aqui, né? Então, dia 14 de setembro, o professor já falou que eu tenho prova de Constituição. Então eu já anotei aqui no meu calendário e também anoto no dia mesmo. Então, quando eu abro setembro eu já sei o que eu tenho, e quando eu olho na semana, assim, eu vejo a prova anotadinha ali, semana que vem eu tenho prova. Então a agenda é ótima pra você anotar, mesmo que você goste de anotar no celular, eu recomendo muito uma agenda de papel, porque é uma coisa que você escreve e você dá uma fixada melhor na cabeça. Então, uma agenda, a minha é essa daqui, tem o meu nominho na frente, tem o número do ano, tem o ano. Então, agenda é o item número 1 para quem está começando as aulas de faculdade ou até colégio mesmo. Bom, no colégio você tem os livros, né, que os professores falam pra você comprar, que você tem que comprar. Na faculdade não tem isso, você pode pegar o livro na biblioteca, você compra se você quiser, mas a minoria das pessoas compram todos os livros que os professores indicam. Eu ainda não comprei nenhum, eu só tenho que comprar um das Constituições, mas eu vou mostrar pra vocês quando eu comprar, eu ainda não tenho. O que eu faço é o seguinte, isso é uma coisa que eu acho que não é todo mundo que faz, mas deveria fazer, porque é uma ótima técnica de estudar. Eu tenho 2 cadernos fininhos, assim, como só tô tendo 3 matérias, e as minhas matérias são mais básicas, eu não preciso de escrever tudo. Então eu tenho 2 cadernos fininhos. Esse daqui, que é o mais exagerado, mais baratinho, que eu levo pra aula. E esse daqui é o meu caderno mais sério, mais organizado, que eu deixo em casa. Vou mostrar pra que eu tenho 2 cadernos agora. Seguinte, a Olivia tava com a prima do Tomás, então agora ela vai ficar aqui com a gente enquanto eu falo. Então vamos lá. Bom, eu tava falando desse caderno aqui, que é o que eu levo pra aula. O que eu faço é eu levo esse caderno e tudo que o professor fala durante a aula, tipo assim, ele vai falando e aí eu vou escrevendo rapidão, sabe? Então sem me preocupar com capricho, com organização, eu só escrevo correndo as coisas que ele fala, pra quando eu chegar em casa eu passar pro meu caderno de verdade, que é esse daqui, o da anotação. E vocês vão ver que a anotação dele é muito mais organizada do que o meu caderno de aula. Então eu acho que isso me força a chegar em casa, ler tudo que eu escrevi na aula, organizar, pensar, esquematizar pra colocar no meu caderno oficial, sabe? Então, é uma revisão forçada, que você tem que fazer todos os dias. Então, isso me ajuda muito, porque economiza tempo, me faz fazer um resumo daquilo que foi falado na aula. Às vezes eu procuro fonte em outros livros pra complementar o que eu anotei na aula. Então, é um estudo forçado, sabe? Se você não tem o hábito de chegar em casa, pegar a sua anotação da sala, ler, ficar ali na mesa, isso daqui é uma forma rápida de você revisar o seu conteúdo. Então eu indico bastante esse método. E aí eu tenho essa agendinha aqui pequenininha, que, sei lá, tem folhinha pequenininha de anotação qualquer. Isso daqui é um caderninho que eu uso pra arrancar folha, pra escrever bilhete, pra escrever qualquer coisa rápida e arrancar a folha. Porque eu não arranco folha da minha Life Planner e nem dos meus cadernos.
mas esse bloquinho aqui eu me permito arrancar as folhinhas dele pra, sei lá, passar algum bilhete pra alguém, deixar um recado, anotar alguma coisa e grampear na frente de um exercício. Então eu sempre tenho um caderninho que eu posso arrancar a folha sem dó. A próxima coisa que eu sempre levo na minha bolsa da faculdade é um vidrinho de álcool em gel, porque sempre que a minha mão fica, sei lá, suja, engordurada, eu passo um pouquinho de álcool, porque eu tenho aflição de deixar meu caderno manchado. Então sabe quando você borra a mão de caneta, alguma coisa assim, eu dou uma esfregadinha de álcool pra não sair aquela tinta no meu caderno, que isso me deixa muito irritada. Outra coisa, garrafinha de água tem que ter. Se ficar levantando toda hora pra ir beber água, e bebedouro, péssimo, você vai estar se interrompendo, o professor vai ficar te marcando, e você ficar pensando, nossa, tô com sede, mas eu não posso levantar, tô com sede, você não consegue concentrar. Então, sempre tem uma garrafinha de água. A minha tá até vazia, porque é de ontem. E aí, o que mais que eu tenho aqui? Chicletes, me ajuda a concentrar melhor, não sei porquê. E tem essa bolsinha aqui, que eu coloco fone de ouvido, tem um iOS, um creme de mão e tinha um tic-tac. Então, uma necessairezinha você coloca o que você acha que você tem necessidade, eu coloco essas coisas. Agora eu quero mostrar pra vocês como que eu faço as minhas anotações, o meu método de organizar minhas anotações, que eu acho que funciona muito. Eu também aprendi nos Estados Unidos quando eu tava de intercâmbio. E eu sempre aplico porque eu acho que me ajuda muito, que é uma maneira bem organizada de fazer anotação. Sabe quando você anota aquela coisa no caderno, coloca o título de uma cor, e aí você escreve, pererê, parará? Isso funciona, mas eu acho que pra mim o mais legal é fazer dessa maneira, né, filha? Né, amor? É fazer dessa maneira, que eu coloco tipo um i no tamanho da página, e aí em cima eu coloco tudo que tá falando ali naquele texto, naquela matéria, naquela aula. Então, tá aí o exemplo do que eu estudei naquela aula. Origem do direito civil, o que é direito, o que é direito civil. Do lado do título eu escrevo sobre aquela matéria, um resumo, pode ser de livro, pode ser da aula da professora, o que for. Aí embaixo eu coloco as coisas... Embaixo eu coloco as coisas que eu não sabia. Bom, pessoal, a bateria da minha câmera acabou, mas... Antes, tive que deixar a Olivia na sala, assistindo Galinha Pintadinha no Chiqueirinho, então é por isso que vocês estão ouvindo esse barulho. E vou continuar de onde eu parei. Eu acho que eu tava falando das anotações do meu caderno, que eu escrevo aqui no rodapé as coisas que eu tive dúvida durante a leitura, eu vou no dicionário, procuro direitinho e coloco no rodapé e tento, sei lá, utilizar essa palavra em alguma coisa no meu dia a dia pra poder ter certeza que eu aprendi o significado. Então, bom, de técnica de estudo eu acho que é essa, eu acho que vale a pena tentar. Então eu vou terminar mostrando o que tem no meu estojo, que são coisas bem basiquinhas que eu acho que me ajudam a anotar mesmo as coisas, deixar organizado, colorido, que é bom, o cérebro, pelo menos o meu, funciona com o visual, assim. Se eu ver uma coisa colorida e organizada, e bem organizadinha assim, é melhor pra mim. Então, o estojo é um básico, assim, um transparentezinho. Aí aqui dentro eu tenho post-its, sabe, aqueles bloquinhos de anotação. Tenho marca-texto de várias cores, que, assim... Como eu mostrei na minha anotação pra vocês, cada cor significa uma coisa. Então, por exemplo, meus títulos eu faço de laranja, as palavras que eu não sei eu faço de verde, as palavras importantes, tipo assim, palavras que eu posso memorizar pra depois usar na prova pra impressionar, sabe? Eu coloco de azul. As coisas importantes, tipo a função do marca-texto amarelo, eu faço de rosa, e o roxo eu ainda não fiz nada com ele. Mas eu sempre faço com essas cores, isso que eu tô falando, que cria um padrão. Então quando eu bato o olho numa coisa de verde, eu já sei que é uma palavra que eu não sei. Então não fica uma confusão, cada dia eu faço de uma cor. Eu sempre faço essas coisas nessas cores. E aí eu tenho caneta Bic normal, vermelha, preta e azul. Eu gosto dessa daqui, da coisa transparente, porque ela tem a ponta fina, então minha letra fica mais bonita. Tenho lapiseira, eu tenho uma 09 e uma 03, que também é da época da faculdade de moda. Eu prefiro a 05 ou 07, mas as outras duas eu perdi. Então essas aqui estão servindo. Tenho uma canetinha preta de ponta 01, também da época da faculdade de moda, mas eu amo escrever com ela, que minha letra fica linda. Tem mais um post-it e uma borracha e um clips de papel. Então é isso, esses são os meus materiais, as coisas que eu levo pra faculdade, as coisas que eu uso pra estudar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dos esclarecimentos, de ver meus materiais, de ver um pouquinho da minha dica de estudo. E se vocês gostaram, clique em gostei, ajuda a divulgar o vídeo, siga nas redes sociais, se inscreva no canal.
E eu falo com vocês no próximo vídeo. Um beijo enorme. Tchau. O que rolou? Lambei na boca dela. Não lame a boca dela, filho.